Fala pessoal, muito bom dia, seja muito bem-vindo à minha live. Hoje nós iremos falar sobre os 6 maiores erros pelo qual você não perde barriga. Fica aí até o final, que todos esses erros vão ser extremamente importantes para que você evite e continue no seu processo de emagrecimento. 6 erros pelo qual você não perde barriga. Vamos lá. Então, inicialmente, às vezes a pessoa ela passa muitos anos, né, tendo uma alimentação errada, fazendo o que não deve ser feito, né, noites mal dormidas, muito estresse, muita, muita saída, bebida alcoólica, cigarro. Então tudo isso faz com que você acabe aumentando a sua barriga e que você aumente a sua gordura visceral. E o excesso de gordura visceral está totalmente ligado a doenças cardiovasculares, tá? Então é extremamente importante você ter uma circunferência abdominal ideal para o seu biotipo, tá? As mulheres têm uma circunferência abdominal menor e os homens um pouco maior. Mas isso não significa que, né, você tem que ter uma barriga muito grande, porque isso pode trazer alguns problemas a longo prazo, tá? Primeiramente pode trazer questão de hipertensão, diabetes e futuramente problemas cardiovasculares, tá? Então, vamos lá falar sobre esses 6 primeiros erros, tá? Pelo qual você não perde barriga. O primeiro erro deles é fazer restrições alimentares radicais. Muito bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda. A Júlia também, Júlia Salles. Sejam muito bem-vindas. Vamos falar sobre o primeiro erro pelo qual você não perde barriga. Então, o primeiro erro é justamente você começar fazendo dietas restritivas. Por quê? Dietas restritivas é um tiro no pé, tá? E quando você restringe a alimentação, fica muito tempo de jejum, você pode até perder peso. Mas sempre lembra que quanto mais você perder peso, a cada 1 quilo que você perde, 100 calorias ela é aumentada no seu apetite. Então imagine aí você perder 3, 4, 5 quilos no mês. Seu apetite vai aumentar em 500 calorias. Então isso é muito ruim. E aí o seu corpo, como ele é inteligente, ele não vai querer que você perca o peso, você vai reganhar. Então, é extremamente importante você não fazer restrições radicais. Então, o que você tem que fazer? É algo normal. Você pode ir tirando os alimentos aos poucos, tá? Porém, tem que ser algo gradativo. Não pode ser radical. Então, por exemplo, a Rosângela aqui tá falando. Eu pensei em tirar leites derivados, animal, glúten e açúcares. Ó, leites derivados, a não ser que você tenha algum problema com lactose, tá? O glúten também, se você tiver algum problema com glúten, não tem necessidade de você tirar, tá? Nem o leite também é derivado, pois o leite em si, ele é uma proteína de alto valor biológico, tem as gorduras também, que são ótimas gorduras, e também tem alguns iogurtes que são riquíssimos em probióticos para o seu intestino, então não tem por que tirar, tá? A não ser que você tenha problema com lactose. Caso contrário, não há necessidade, tá? Agora, açúcar você tem que tirar, tá? Principalmente começa pelo café com açúcar, né? Então, aquela pessoa que ela não consegue tomar o café sem açúcar, tá aí o desafio para você. E não consegue. Passa aí pelo menos uns 7 dias
sem tomar açúcar, você vai ver que o seu, a sua vontade de comer doce ela vai diminuir, tá? Pode substituir. Só que ele é um leite mais caro, né? Então, se você tiver condição de bancar, vai fundo. Mas, como eu te falei, se você não tem intolerância à lactose, não tem necessidade, tá? Não tem necessidade. Então, você fazer dietas restritivas não faz sentido. Porque o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Ele não quer que você perca a gordura que você tem acumulado, tá? Então, para você organizar isso, você precisa ter um padrão alimentar, que é comer todos os dias os mesmos horários, nas mesmas quantidades, tá? Fazer boas escolhas. Quando você estiver fora de casa, comer outras coisas, tá? Que sejam saudáveis também. Então, tudo é hábito, tá? Tudo é hábito, tá? Todos os dias você construindo esses hábitos para que você venha conseguir, tá? E aí, pelo fato de você fazer uma restrição calórica muito pesada, muito radical, aí você pode até perder barriga a curto prazo. Só que aí depois, quando seu apetite ele aumentar, você vai reganhar peso, porque o seu apetite ele vai estar totalmente desregulado. Então, assim, não quero entrar na parte de bioquímica, porque não faz sentido. Mas, quando você faz essas restrições, você desregula alguns hormônios, principalmente de fome e saciedade, que é a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio da fome, né? Dá uma sinalização no cérebro, no seu estômago, que o estômago está vazio. E aí ele aumenta, e aí logo que ele aumenta, a grelina, você começa a comer, a grelina vai baixando e a leptina sobe. E aí quando a leptina sobe, ele sinaliza no seu cérebro que você está saciado, entende? Então, se você passa fazendo restrições alimentares, você desregula toda essa parte hormonal. Isso é muito ruim a longo prazo. Então, esse é o maior erro que você pode ter. Um dos erros é fazer restrições alimentares radicais, tá? O segundo maior erro é exagerar nos fins de semana. De nada adianta você passar a semana inteira bonitinha, se organizando, fazendo várias refeições, tudo organizado, e chega final de semana, você come tudo que você vê pela frente. Você sai, você come um monte de produto industrializado, entendeu? Não que isso seja ruim, você precisa socializar. Ninguém é um robô. Você precisa sair, você vai, né, para uma pizzaria, para uma churrascaria. Só que o problema é o exagero. Então, esse exagero, então, por exemplo, vem vindo numa constante durante a semana, de, por exemplo, você come sempre as mesmas coisas no final de semana. Então você já tem um- uma ingestão calórica diária. E aí chega final de semana, você aumenta drasticamente, e aí isso faz com que você reganhe peso, reganhe mais peso, reganhe retenção, tá? Você vai se sentir inchado. E aí durante a semana você tem que começar do zero novamente, tá? Ah, o jejum faz bem para a saúde? Faz bem para a saúde. Porém, é para quem? Qual o objetivo? Porque, por exemplo, para um atleta não faria bem, tá? Para uma pessoa normal, pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender como que ela se adapta a isso, entendeu? Porque tem pessoas que sentem dores de cabeça, fica mal-humorada, fica estressada por falta da comida, entendeu? Mas o jejum em si, ele faz muito bem, tá? Você dá um descanso para o seu intestino, para ele parar de trabalhar, tá? Então, o jejum ele é extremamente importante desde que você tenha um acompanhamento profissional para que ele monte o que você precisa. E a longo prazo, o jejum, o que que rola? Você precisa de vitaminas e minerais, certo? Para que você crie a sua imunidade. E geralmente o jejum, a pessoa ela acaba restringindo tudo, come pouco e quando vai, né, tem essa janela de comer, ela não come a quantidade que ela precisaria durante
o prazo de 24 horas. Então tá aí o erro. Então se você fizer o jejum, né, por exemplo, de 16 horas e durante as 8 horas faltando, você tiver refeições bem equilibradas e com muitas fibras, com muitos fitoquímicos, com muitas vitaminas, minerais, é muito bom, tá? Tem gente que zera tudo e não quer comer nada. Aí começa a cair cabelo, começa a quebrar as unhas, né? Começa a adoecer. Então, se você fizer um jejum bem organizado, faz muito bem para a saúde, tá? Principalmente para que você, exato, tem que saber entrar certo no jejum e saber sair. Então, é porque você quer emagrecer, então você pode fazer durante um tempo e depois você voltar aos poucos, né? Você pode fazer tanto um mais pesado, começa com 12, vai para 16, e depois vai para 20, e depois você vai diminuindo, até você ter uma, uma, um estilo de vida saudável, tá? Porque o jejum, ele tem gente que faz um tempo, um mês, 2 meses e depois para. Então, para que fez? Se você não vai seguir aquilo. Vocês têm que entender, pessoal, que a gente não deve viver apenas um projeto verão. Que a gente tem que ter um projeto vida a longo prazo. Você precisa ter hábitos saudáveis. Tá? Então, se você tem alimentos que você não se dá bem, evita comer. E o jejum, ele dá justamente isso. Ah, eu vou fazer isso porque eu não quero mais comer açúcar, eu não quero mais comer chocolate, eu não quero fazer isso, fazer aquilo. E isso você vai acabar criando compulsão alimentar, tá? Porque quando você sair do jejum, a primeira coisa que você vai pensar é naquilo que você tirou agressivamente, que é o chocolate, é o doce, é geralmente as coisas que você mais gosta. Então tem que ser algo assim bem leve e aí vai aumentando gradativamente. E aí quando você sair, vai diminuindo também as horas para depois você ter um estilo de vida saudável. Depois eu até convido vocês que estão aí na live para vocês verem outra live que eu fiz, de eu falando quantas refeições é ideal para vocês por dia. O ideal, independente se você esteja num processo de emagrecimento, se você esteja querendo ganhar massa muscular, o ideal é no mínimo aí de 4 a 6 refeições diárias, tá? Porque isso vai controlar todas as suas vontades, toda a compulsão, ansiedade, vai controlar a sua fome. Então, se você fizer as refeições tudo organizado, dá muito bom, entendeu? Fazer restrições radicais é um tiro no pé, tá? E o segundo erro, como eu falei, é exagerar os finais de semana. Então, chega final de semana, a pessoa, né, tá lá, bonitinho durante a semana, quando chega sábado e domingo, sexta-feira, a pessoa já começa na sexta-feira, né? Sexta-feira já pede uma pizza, aí no sábado come no café da manhã a pizza, aí à tarde já não come mais nada, aí quando chega à noite já arrebenta, come uma outra pizza ou um hambúrguer. Aí dá domingo também, fica o dia inteiro sem comer e à noite aí é refrigerante, hambúrguer. E aí fica sexta, sábado, domingo sem fazer exercício, sem beber água. Que é isso que acontece e é muito comum. Então se você também tem que se manter nos hábitos alimentares finais de semana. Então esse seria o segundo erro. O terceiro erro é exagerar nos óleos, ou seja, no azeite e nos óleos em geral, nas preparações. Não sei se você usa margarina, se você usa azeite, óleo de coco, a banha. Todos esses óleos, eles têm muita caloria, muita caloria. Então, quando você faz as preparações, por exemplo, você vai fazer um frango, aí você coloca um montão de óleo. Você vai fazer uma carne, coloca um montão de azeite. Aquilo lá é calorias a mais que você tem. Então, isso faz com que você também continue com a barriga grande, tá? Então, usar o mínimo de óleo possível. Se você tiver air fry, melhor ainda. Se você tiver, gasta um dinheirinho a mais para comprar uma panela antiaderente, para que você possa fazer seus alimentos sem óleo, ou então com o mínimo de óleo.
Porque os óleos em si, eles são muito calóricos. Sempre lembra, ó, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína também tem 4 calorias. Já 1 grama de gordura, no caso dos óleos, tem 9 calorias. Então as gorduras elas são muito calóricas. Por quê? Porque principalmente elas demoram muito tempo para ser digeridas no nosso trato gastrointestinal e elas têm muitas calorias. Então, exato, ó, meus resultados hoje é quando como as porcarias passo mal. Então, quando você está vindo numa organização alimentar, num padrão alimentar, e aí você vai e come uma besteira no final de semana, você vai passar mal. Porque o seu estômago e o seu intestino não está acostumado com aquele tipo de comida. E geralmente quando você come porcaria, essas porcarias é o que? É muito carboidrato simples, muito açúcar, muito sal e muita gordura. Então isso quando bate no estômago, você vai passar mal. Aí você pode ter algum problema no estômago, você pode ter alguma infecção, tá? Alimentar. Então esse é um dos erros, tá? Então o primeiro erro é fazer restrições alimentares radicais. O segundo erro é exagerar nos finais de semana. E o terceiro erro é adicionar azeite e óleos em excessos nas preparações, certo? O quarto erro, que é o que eu já falei para vocês inicialmente, é cortar os carboidratos. Cortar o carboidrato é tiro no pé. Por quê? Porque você não vai ter energia para nada. O nosso cérebro, e tudo que você for fazer, a nossa energia principal e rápida é a glicose. Então você precisa de carboidratos. A não ser que você tenha algum problema, né, de resistência à insulina ou tenha diabetes, aí você precisa diminuir a quantidade de carboidrato. Caso contrário, você precisa comer carboidratos de boa qualidade, tá? Principalmente os grãos integrais, as próprias frutas, verduras, são carboidratos que você precisa ter na sua alimentação, tá? E isso todos os dias. E quando você corta os carboidratos, você vai ficar mais estressado, tá? Você pode desenvolver aí compulsão alimentar por outros alimentos, tá? E ficar muito tempo restringindo. E aí você vai ficar sem energia. No caso, se você treinar, você não vai querer treinar, porque sua energia está baixa, você não vai ter vontade de nada, você não vai ter vontade de viver. Então, não restringe carboidrato. E quais carboidratos que eu estou falando? O pão, macarrão, as frutas, vegetais, tudo isso você tem que adicionar todos os dias. O próprio cuscuz, tá? Todos esses carboidratos você não deve restringir na sua alimentação, tá? Esse é o maior erro para você que quer perder barriga, tá? Então, cortar carboidratos é um tiro no pé. Então, o quinto erro é dormir pouco e mal. Então, quando você dorme pouco, no outro dia você já acorda mais estressado, tá? Você acorda com mais fome e, consequentemente, você vai fazer péssimas escolhas, tá? Então, você precisa ir dormir aí de pelo menos de 7 a 8 horas diárias, tá? Se você dorme menos e você se sente bem, ok, mas não é para todo mundo. Você teria que dormir aí pelo menos de 7 a 8 horas, tá? Esse aí é o mínimo. E o último erro seria você praticar apenas exercícios aeróbicos, né? Você não colocar a musculação no seu dia a dia, tá? Por quê? Porque o aeróbico ele é bom, tá? Você vai acabar ele queimando gordura, mas se você não tiver uma alimentação organizada, com a quantidade ideal de carboidratos e principalmente de proteínas, você vai emagrecer, mas você vai ficar com aquele rosto doente, com aquela pele flácida. Então, o que que você tem que aliar? Um exercício de força, tá? Então, você faz a musculação, que é o que eu indico para você, e pós-musculação você vai para o cardio, tá? Ou então você pode fazer em dias separados, em dias alternados. Um dia você faz só cardio, no outro dia você faz só musculação, e aí vão ter dias que você vai estar com mais energia
você faz os dois, não tem problema, tá? Você pode começar aí se aquecendo com cardio, depois vai fazer musculação e depois finaliza com cardio mais pesado. Ou você já começa na musculação e aí quando você estiver bem cansado, vai pro cardio, entendeu? Então vai depender do seu treino também. Você que tem um acompanhamento com o personal, tá? Você vê o que que ele vai te falar, o que que ele vai programar para você, certo? Então, recapitulando, os 6 maiores erros pelo qual você não perde barriga é: o primeiro é fazer restrições alimentares radicais, como eu falei no início da live. O segundo é exagerar os finais de semana. Então, mantenha aí um foco final de semana também. O terceiro é adicionar azeite e óleos em excessos. Então, nas suas preparações, principalmente aí de carnes, ou você quer finalizar pratos, colocar exageradamente azeite, que tem muita caloria. Então, você tem que tomar esse cuidado. O quarto erro, o maior erro é cortar carboidratos. Como eu falei, não faça isso, você vai ficar sem vida e sem vontade de fazer nada, sem energia. O quinto maior erro é dormir pouco e mal. Então, durma aí de 7 a 8 horas. E o último maior erro é praticar apenas atividades aeróbicas. Tá? Então, pratique algum exercício de força para que você compile os dois, tá? E você venha ter tanto uma maior queima de gordura e também um ganho de massa muscular. Mas nada adianta se você se matar no cardio, se matar na musculação e não comer certo. E o comer certo é o quê? Não comer certo é o quê? É você justamente não saber o que comer, não saber as quantidades de proteínas, não saber as quantidades de carboidratos e de gorduras que você precisa. Então, os carboidratos, eles são a energia rápida do nosso corpo. Nosso cérebro, ele gosta muito de carboidrato, que é o que ele gosta, ele precisa para ter energia rápida. O glicogênio muscular também ele é composto de carboidratos, para você ter força no músculo. E a nossa energia do músculo é o glicogênio, então é provindo dos carboidratos. Então, se você não come carboidrato, as proteínas, elas são o que? Elas são para recuperação, são para construção. Você vai lá, faz exercício na academia, você vai ter microlesões no músculo e você precisa restaurar ele. E como é que você restaura? Com as proteínas, com os aminoácidos. E terceiro, que são as gorduras, você as gorduras participam de vários processos bioquímicos, mas principalmente a formação de hormônios, como testosterona, GH, que são provindas do colesterol, tá? Então você precisa saber a quantidade disso, para que você venha ter esse mínimo de déficit calórico e aí você, ao longo do tempo, você venha perder a barriga aos poucos. E aí tudo vem pelo dia após dia, mês a mês, semana após semana, que faz com que você construa massa muscular, que você venha ter um corpo saudável, que você venha ter uma pele bonita. Então tudo isso é com toda a organização que você faz diária, tá? Então, se você precisar de um acompanhamento agora em janeiro, eu te convido para a gente andar junto, tá? Vamos andar junto. Então, se você viu essa live até o final, comenta aqui o que mais te chamou a atenção, qual foi o maior insight que você tirou. Envia para o seu amigo, para sua amiga que precisa, tá? E mais uma vez te convido a você participar todos os dias aí da live pela manhã. Vai ser entre meio-dia, 11 horas, tá? Para que você todos os dias venha aprender um pouco sobre nutrição e venha mudar seus hábitos. Fechou? Então tamo junto, pessoal. Muito obrigado por todos que compareceram aí na live. E nos vemos amanhã para mais um assunto do dia para que vocês venham ter essa ambiência da nutrição. Fechou?
Tamo junto, pessoal. Um abraço, beijo no coração. Fique com Deus. Valeu.